Então hoje eu estava lendo a Bíblia e comecei a refletir na passagem que eu estava lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e achei muito interessante. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas informações e alguns hacks que eu tirei desse texto. Ali, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, está falando do derramamento do Espírito Santo aos gentios. E naquele momento, a igreja em Jerusalém, ela se deparou que o Espírito Santo também desceria sobre os gentios. Eles acreditavam que o Espírito Santo, Jesus, a salvação, era somente para os judeus. E naquele momento, Cornélio estava em Cesareia orando, buscando, e a Bíblia fala, Atos capítulo 10, que ele era um homem religioso, um homem que tinha um relacionamento de oração com Deus. E aí, quando você vai ver lá no texto, a Bíblia está falando que ele era um homem religioso, é uma religião segundo aquilo que Deus ele fala, né? Ele fala que a verdadeira religião é aquela que você ajuda os pobres, os necessitados, cuida das viúvas, que teme a Deus. Então, quando a Bíblia está citando que esse centurião, ele era um homem religioso, é justamente isso. Ele era um homem que temia a Deus, e o próprio texto mais à frente ele está falando que ele ajudava muito os pobres, e principalmente os judeus pobres lá de Cesareia. Esse centurião era um homem muito respeitado. Cada legião de soldados romanos tinham na faixa de sete centuriões, e ele se destacava por ser um dos centuriões íntegro, honesto, e era admirado. Diz o texto que ele era admirado por todos. Eu quero mais especificamente abordar esse texto, essa parte, o que fez chamar a atenção de Deus. Você vai ver logo, é uma mensagem muito bonita, uma passagem muito forte, profunda, e nós poderíamos ficar aqui falando horas e horas a respeito do texto e contexto, trazendo aqui exemplos, trazendo mensagens. Poderia ficar aqui e extrair várias mensagens aqui, como você, por exemplo, a igreja, que às vezes a gente despreza, a pessoa é crente, ela é de Deus, ela não é crente, ela não é de Deus, e vai assim surpreender muitas pessoas. Além do que, muitos de nós nem éramos crentes, batizados, e um dia o Espírito Santo chegou e tocou no nosso coração, mudou a nossa vida, nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Mas esse centurião, ele chama atenção porque ele conseguiu atrair a atenção de Deus e mudar toda a história, todo o contexto de uma geração, e que depois deixou um legado para todas as gerações e fez com que o Evangelho pudesse chegar até nós. E veja só que o que eu quero abordar hoje é justamente o que chamou a atenção de Deus para que ele pudesse ser esse homem que fez toda a mudança. Diz o texto, diz a história, que Públio Cornélio foi um ditador
que ele conseguiu libertar e alistar para o seu exército pessoal mais de 100 mil escravos. E com isso ficou marcado essa liderança dele em relação ao seu tempo. E com isso era dado a todas as pessoas que tinham uma boa liderança no exército romano e que desenvolviam um bom trabalho, conseguisse liderar pelo menos 100 pessoas, era dado o nome de centurião. E se a pessoa tivesse essa boa liderança, era reconhecido como um Cornélio, mediante tal liderança. Então ele era um centurião que liderava mais de 100 soldados e tinha uma boa liderança. E você vê no próprio texto de Atos capítulo 10 que ele era um homem respeitado pelas pessoas, respeitado pelos seus, respeitado pelas pessoas, pelos seus liderados, pelas altas patentes, respeitado pelos judeus. Por onde ele passava ele era respeitado. Por quê? Aí a gente começa a analisar a vida desse homem, e se a gente pegar e analisar e conseguir extrair as coisas boas que esse homem praticava e colocarmos em prática na nossa vida, nós vamos tirar assim aprendizados maravilhosos e conseguiríamos ser pessoas um pouco melhor, porque essa sua atitude, esse seu comportamento agradou a Deus, mexeu com o coração de Deus. Então uma das coisas aqui que eu aprendo aqui com esse homem chamado Cornélio, que era admirado por todos, embora não fosse perfeito, claro que não era perfeito, tinha problemas e falhas, mas ele foi admirado por todos no seu tempo e moveu o coração de Deus, chamou a atenção de Deus. É justamente alguns fatores, e eu quero listar esses fatores. Esse homem, ele era um homem que tinha caráter, tinha fibra, era honesto, era íntegro. E ao ele se deparar com o Evangelho, na verdade, na época então, ele se deparou com os escritos judeus, as palavras da religião judaica cristã. Naquela época, então, ele começou a se identificar, porque a pessoa que ela tem um bom caráter, uma pessoa que ela é justa, uma pessoa que ela é honesta, ela é íntegra, ela gosta das coisas certas, ela gosta de ajudar pessoas, ela muito provavelmente ela vai se identificar com o Evangelho, com a Bíblia, porque a Bíblia ela nos ensina justamente esse padrão de moral e conduta, e consequentemente isso daí nos leva em direção a Cristo, que é a salvação. E é justamente isso, ele se identificou com o modelo judaico, com os princípios judaicos, e veja que ele não se transformou num religioso fundamentalista. Por exemplo, se os próprios judeus eles eram tão fundamentalistas que tiveram dificuldade, e têm até hoje, para aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque eles estão muito apegados à parte da religião, mas eles não entenderam o princípio. E algo que Cornélio conseguiu compreender, o princípio. Então para ele foi muito fácil, porque não era algo religioso, é pensar no próximo, é pensar em se relacionar bem com Deus, se relacionar bem consigo e se relacionar bem com o próximo. Deus é amor.
Esse é o princípio. Deus é amor. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3, vai passar céus e terras, dons vão passar, talentos vão passar, mas a fé, a esperança e o amor, essa vai continuar, vai permanecer. Então é o princípio. E Cornélio, ele se identificou com o princípio. Isso agradou o coração de Deus. Ele tem o primeiro contato com a religião judaica, com os princípios judaicos, e ele se identifica porque ele era um homem de bem, um homem que procurava fazer as coisas corretas, as coisas certas. E a Bíblia fala que a mensagem de Deus, a lei do Senhor, os princípios de Deus, ele está no nosso coração. Ele já está no nosso coração. Quando a gente pega e tem a leitura, o contato, a leitura com a Bíblia, o contato com a Bíblia, aquilo começa a queimar no nosso coração e começa a clarear. Então é por isso que eu entendo que eu tenho instinto dentro de mim que isso é errado, que aquilo é certo, que aquilo é errado. Nós sabemos quando estamos certos, quando estamos errados, como estamos fazendo certo, como estamos fazendo algo errado, porque a Bíblia fala que Deus, ele colocou as suas leis nos nossos corações e a nossa consciência, ela dá testemunho disso, às vezes nos absorvendo, às vezes nos acusando. E Cornélio, ele tinha dentro dele, e por ele ter o contato e querer fazer o bem, aquilo sempre estava cada vez mais claro para ele, dia após dia ficava cada vez mais claro. E quando ele tem o contato com a Bíblia, ou seja, quando ele tem contato com os princípios judaico-cristãos, os princípios judaicos, ele se identifica, isso aqui está uma religião que talvez eu não considero ela perfeita, talvez eu não consiga colocar 100%, porque naquele momento, até então, era a lei, e você tinha que fazer 100%, senão você estaria frito, lascado, você não teria condições de viver uma vida digna, você tinha que fazer 100%, mas ele falou assim, eu me identifico, talvez ele tenha falado, né? Eu me identifico com isso daqui, com esses princípios, eu gostei, eu sou simpatizante dessa religião, porque muitas coisas que são boas, são ótimas, eu consigo fazer, outras coisas não, eu vejo que eu sou uma pessoa miserável, e aí tá o momento em que ele começa a orar a Deus, que ele identifica, vê que os princípios são bons, mas também identifica que ele era um pecador, que ele era uma pessoa que era incapaz de praticar todos aqueles rituais, todas aquelas exigências da lei. E aí ele começa a orar, a desenvolver um relacionamento de oração com Deus. Esse Deus, talvez ele diria assim, né? Esse Deus dessa religião judaica, eu acho interessante, eu gostei demais, eu me identifico, eu acho que isso é o certo, porque está no nosso coração, só que eu não consigo praticar 100% o que está escrito nisso daqui, e eu preciso do Senhor, para o Senhor me ajudar. E isso começou a desenvolver um relacionamento com Deus. E talvez justamente esse relacionamento, essa busca por ajuda, por querer melhorar, por querer aperfeiçoar, é que fez com que tocasse o coração de Deus. Deus chama a atenção de Deus, Deus olha para aquele homem e ele percebe, poxa vida, esse homem é um homem que se identifica com os meus princípios, com os meus fundamentos. Talvez ele quer melhorar, quer ser melhor a cada dia, e ele não consegue, porque a lei, ela de fato, ela não conseguiu, só apenas Jesus é o único que cumpriu a lei, e depois ele deu a graça, ele mostra a graça para nós. E Deus falou assim, esse homem, agora é o momento da graça, porque ele gosta dos nossos princípios, tem praticado os nossos princípios, tem me buscado para melhorar, para ter um relacionamento comigo, para me conhecer melhor. Agora é o momento de eu dar a ele essa oportunidade de me conhecer, de se relacionar comigo, porque ele faz o que eu gosto, ele fala do lado que eu escuto. É um homem que tem caráter, que tem prudência,
é um homem que está buscando sabedoria, é um homem que gosta. Veja que Gálatas ele fala para nós fazermos o bem a todas as pessoas que estiverem necessitadas, mas principalmente os da família da fé. E veja que esse homem ele começou, e está mais específico lá, dizendo que ele ajudava os judeus pobres, ou seja, ele nem tinha essa palavra que nós temos hoje e que nós podemos ler, analisar, estudar e aprender. Ele nem tinha isso, mas ele tinha um instinto dentro dele. Ele falou assim: não, eu vou ajudar aqui, vou ajudar as pessoas pobres, carentes, necessitadas, mas principalmente os da família da fé, os judeus, as pessoas pobres que não têm condições, as viúvas. Vou ajudar essas pessoas. Ele entendia algo que eu sempre digo para as pessoas: que dinheiro para nós serve para quê? Se você tiver isso na sua mente, na sua cabeça, que o dinheiro ele serve para você realizar seus sonhos. Claro, todos nós temos sonhos, mas também ele serve para nós termos segurança, poder ter segurança, poder morar bem, comer bem, poder ir e vir, poder dar uma segurança para nossa família. O dinheiro serve para isso. E o dinheiro serve também para nós ajudarmos pessoas, para nós cuidarmos de pessoas necessitadas, pessoas frágeis, pessoas que não têm disposição, pois tem muitas pessoas que dependem da ajuda, da colaboração, da generosidade da parte das pessoas, para que elas possam viver, para que elas possam ter o mínimo necessário. E se você entende isso, você sempre vai estar focado nisso, o ganhar, o conquistar é uma consequência. Porque veja, esse homem era um homem de liderança, mas era um homem bom, e por isso ele mantinha a liderança. E ele tinha alta patente, era um oficial, justamente pelos seus feitos, seus princípios. E se destacou no meio de muitos outros centuriões. A Bíblia fala de 3 centuriões que se destacaram, e Cornélio é um desses. Olha só quantos centuriões não tinham em Israel. Esse homem se destacou na Bíblia, chamou a atenção de Deus, se destacou entre muitos, porque ele se identificou com os princípios do reino de Deus. São os princípios do reino de Deus, não com a religião. Às vezes essas pessoas ficam habituadas com a religião e não entendem o princípio. Porque adianta você ser uma pessoa religiosa, você ser uma pessoa que vai na igreja, mas se você não tiver amor por Deus, amor pelo próximo, amor por você mesmo. Às vezes a pessoa tem amor por Deus, tem amor por o próximo não tem amor por ela mesma. Bebe, fuma, acaba com o seu corpo, não cuida, come pra caramba, come qualquer tipo de comida, enchendo de porcaria. Não tem amor por si mesmo. Não pensa em ser uma pessoa mais saudável, uma pessoa que tem saúde, uma pessoa que cuida, que vai querer utilizar o seu corpo para andar em alta performance, para ajudar pessoas, para ter segurança para ela e para aquelas pessoas que são dependentes dela, seus familiares, para que possa ver os filhos dos seus filhos, seus netos, seus bisnetos, ajudar a pessoa. Quantas pessoas que são sábias, são inteligentes, pessoas que têm uma sabedoria humana, muitos também têm sabedoria humana, sabedoria de Deus, e essas pessoas vivas, saudáveis, quantas pessoas que elas não poderiam ajudar se elas estivessem saudáveis, se elas se mantessem saudáveis, equilibradas. Quantas pessoas não poderiam ser ajudadas por elas anos e anos e anos e anos. Pessoas que poderiam vir a óbito lá com 70, 80, 90 anos, 100 anos. Tem pessoas que vivem, tem pessoas que têm vivido isso. Você também pode viver, só você comendo, se alimentando bem. Claro que daqui para frente, não sei qual a sua idade, mas daqui para frente, acredito que nós estamos tendo pouco tempo agora, que acredito eu que a volta de Cristo está muito breve.
mas você pode viver o seu máximo, melhor, a sua plenitude, se você tiver uma boa alimentação. É o que? Você amar você mesmo, cuidar de você mesmo, você ter um cuidado com a sua mente, com aquilo que você fala, com aquilo que você faz, com as suas atitudes, cuidado consigo mesmo. Você amar o próximo, você pensar no próximo, nas pessoas, você ajudá-las, as pessoas. Não é só o que eu posso fazer para ajudar a pessoa. Eu posso pegar e tirar parte dos meus recursos para fazer doação, para ajudar pessoas. Isso foi o que chamou a atenção de Deus. Era um homem que sabia que, entendia que ele estava aqui por um determinado tempo, e que esse determinado tempo que ele estava aqui vivendo, ele iria dar o melhor de si, sabendo que não seria perfeito, mas buscaria a perfeição. Sabemos que não são perfeitos, mas buscaremos a perfeição, ser melhor nessas esferas, melhorando o nosso relacionamento com a gente mesmo, melhorando o nosso relacionamento com Deus, melhorando o nosso relacionamento com o nosso próximo. Você e eu somos um chamado de alguém. Alguém orou por nós, buscou a nós, buscou em Deus, buscou pedindo a Deus: Senhor Deus, já envia alguém que possa nos ajudar. E aí você está cheio de energia, cheio de pensamentos positivos, cheio de vigor, de vida. Por que você não está ajudando pessoas? Por que você não está ajudando você mesmo a melhorar, aperfeiçoar? Por que você não está melhorando, buscando melhorar seu relacionamento com Deus? Então esse homem acabou entrando para a história. E se eu e você tivermos dentro de nós essas mesmas características de Cornélio, meu amigo, nós seremos bons líderes, que iremos liderar a nossa... E olha que a Bíblia fala que, aí mesmo no livro de Atos, capítulo 10, que ele conduziu, ele e a sua família e os seus, a salvação. Todos eles foram batizados. Quiçá, que quando a Bíblia fala ele e os seus, pode ser também que naquele tempo tinha esse contexto, que eram todos aqueles que estavam sob liderança por ele, porque ele era um homem respeitado. Quantas pessoas que esse cara não conseguiu levar a Cristo? Você imagina só, olha que líder fantástico. Era um homem que buscava, que melhorava, aperfeiçoava, colocava em prática, e ele foi crescendo, e ele foi conduzindo, ajudando pessoas. Tinha liderança e tinha influência. Boa liderança, boa influência. Ele e os seus foram batizados e aceitaram Jesus. Buscaram o Senhor. Agora, quantos mais se tornaram pessoas Cornélias, daqueles que estavam sob a sua liderança? Quantos mais? Quantos seus filhos não melhoraram, aperfeiçoaram, ajudando pessoas, buscando a Deus, crescendo, liderando? Por isso a igreja cresceu tanto naquele século, porque tinha princípios, não religião em si, mas princípios. Quando eles abriram no capítulo 11, que Pedro está contando como aconteceu, estavam admirados pelo poder do Espírito Santo, a igreja ela cresceu alcançando lugares inimagináveis, longínquos, porque eles tiveram a percepção que eram os princípios, os fundamentos, é que fazia esse crescimento, a ajuda na vida das pessoas se tornar tão maravilhoso, extraordinário. Eles saíram de Jerusalém para alcançar o mundo com uma liderança formidável, linda, maravilhosa. Então eu quero chamar você a esse tipo de reflexão, para você parar, pensar e refletir. Busque ser uma pessoa que se relacione melhor com você, com o seu próximo, que se relacione melhor consigo mesmo e com Deus. Busque você melhorar, ajudar pessoas, seus recursos, a sua vida, para você trabalhar, para você conseguir alcançar recursos, bens financeiros, materiais, espirituais principalmente, para que você possa ajudar pessoas, para que você possa realizar seus sonhos também, para que você possa ter segurança para você e para todos os seus. Se você tiver
essas características, colocar esses princípios em prática na sua vida, meu amigo, a sua vida valerá a pena ao passar por essa terra. E mais, você fará pessoas felizes, pessoas que passem a acreditar que realmente, verdadeiramente existe um Deus que ama, que se importa com eles e que fez com que outras pessoas mais pudessem alcançá-los. Então eu te chamo para essa reflexão. Isso mexeu muito comigo. Eu sempre busco nos textos sagrados extrair esses exemplos de conduta e fé das pessoas que fazem com que elas sejam tão extraordinárias e chamem a atenção de Deus. O que elas fizeram para chamar a atenção de Deus? Eu também quero fazer. E Cornélio fez esse tipo de pessoa, um homem religioso diante da concepção de Deus, de amar as pessoas, amar a Deus, amar Ele mesmo, de ser a pessoa que ajuda os pobres, os necessitados, aqueles que não conhecem a Deus, principalmente aqueles da família da fé, e que busca em oração um relacionamento íntimo, profundo com Deus, em conhecer melhor. Um homem que era ensinável. Quando Pedro chega até ele, vai ensinar, ele está lá pronto para aprender aquilo que Pedro estava ensinando, falando sobre Cristo, e aprendeu, entendeu. E quando você é ensinável, você sempre é conduzido para coisas boas, e ele foi conduzido para a salvação, para a vida eterna, e levou isso também adiante com eles, mediante a sua liderança. Então fica aí essa reflexão aí. Estude o livro de Atos 10, estude a vida de Cornélio, veja suas atitudes, as suas ações que ele teve, que foi maravilhosa.